Olá, bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pela apresentação e obrigado a todos pela participação no nosso seminário de hoje. Como o Carlos comentou, o tema de hoje são as curvas de retenção de água do solo. Então, a gente vai tratar de como criá-las e também o que a gente pode tirar de informação delas. Então, rapidamente sobre o programa de hoje, a gente vai começar falando das componentes das curvas de retenção, o que a gente precisa de informação para criá-las. A gente vai comentar sobre alguns métodos para se medir essas componentes e depois vai falar um pouco mais sobre as curvas de caracterização em si. Então, a curva de retenção de água no solo, ela é um gráfico. Então, como todo gráfico, a gente precisa confrontar ao menos essas duas informações. A gente precisa preencher um eixo, o eixo x e o eixo y, com duas variáveis. E no caso da curva de retenção de água no solo, essas variáveis são a umidade e o potencial hídrico de uma amostra de solo. A umidade é uma variável quantitativa de água no solo. Ela nos dá a quantidade de água presente nesse solo, enquanto que o potencial hídrico ela é uma variável qualitativa. Vai nos dar informações da qualidade dessa água presente no solo. Então, um exemplo clássico para a gente entender a diferença entre a umidade e o potencial hídrico de um solo, a gente traz aqui duas amostras de solo. Um solo argiloso e um solo arenoso, e nós medimos tanto a umidade quanto o potencial hídrico nessas duas amostras. Com relação à umidade, a argila apresentou um maior teor de água. Ela apresentou cerca de 25% do seu volume em quantidade de água, enquanto que a areia apresentou um volume menor, de 10% de água nessa amostra. No entanto, com relação ao potencial hídrico, o resultado foi inverso. A gente tem um potencial hídrico maior na areia, menos negativo do que na argila. Então, na areia a gente conseguiu um valor de menos 25 kPa, enquanto que na argila o valor de potencial hídrico foi de menos 1,3 megapascal. Então, se nós encostássemos essas duas amostras uma na outra, para onde a água fluiria, a água ela vai fluir da areia para a argila. Apesar da areia ter uma quantidade menor de água em volume, ela tem o seu potencial hídrico maior, mas menos negativo do que a argila. E a água, o fluxo de água obedece à ordem de potencial hídrico. Ela vai do maior para o menor, e não a quantidade de água presente nas amostras. Então, a importância do potencial hídrico, uma delas é que ele determina a direção do fluxo de água, tanto a direção quanto a intensidade desse fluxo. E contanto que a gente tenha essa diferença de potencial, uma amostra com potencial hídrico maior e outra com potencial hídrico menor, e um meio que possibilite o fluxo da água, a gente vai ter um movimento da água buscando sempre o equilíbrio, buscando equilibrar essas duas amostras em um mesmo potencial hídrico. Mas o potencial hídrico por si só, ele não nos dá todas as informações que a gente poderia tirar. Então aqui é um estudo de caso que a gente traz para mostrar a importância não só do potencial hídrico, mas também da umidade e mais ainda da combinação dessas duas variáveis. Aqui é um exemplo de uma produção de grama,
E esse primeiro gráfico mostra o monitoramento do potencial hídrico nessa produção de grama. Então esse gráfico mostra o comportamento do potencial hídrico ao longo do tempo, e a gente percebe que em determinados momentos o potencial hídrico diminui. A água fica menos disponível para as plantas utilizarem. Só que só com a informação de potencial hídrico, a gente pode até perceber pontos em que a planta vai demonstrar sintomas de estresse hídrico. Mas só com o valor de potencial hídrico a gente não consegue quantificar essa água no solo. Então tá, ela apresenta sintomas de estresse hídrico, mas quanto de água que tinha naquele momento, quanto que eu preciso aplicar para ela sair desse ponto de estresse hídrico e voltar a uma condição ideal. No entanto, se a gente tivesse, ao invés das leituras de potencial hídrico, só leituras de umidade, a gente também não consegue ter uma boa ideia da dinâmica da água naquela área. Esse gráfico é da mesma área, no mesmo período, e mostra o comportamento da umidade do solo. Então aqui a gente percebe que existem alguns picos de umidade no solo, depois ela se estabiliza e em alguns momentos ela cai também. A gente tem, com esse gráfico, a quantidade de água no solo ao longo do tempo, mas só olhando nele a gente não consegue perceber quais pontos em que se deu um estresse hídrico, que a planta começou a sofrer com a falta de água. Agora, se a gente junta os dois gráficos, a gente consegue entender melhor a dinâmica da água naquele determinado ponto. Então, a gente tem aquele primeiro gráfico de potencial hídrico do solo, em combinação com o segundo gráfico que foi de umidade do solo. Então, a gente percebe os pontos em que o potencial hídrico cai, que a planta poderia demonstrar alguns sintomas de estresse hídrico. Inclusive, em alguns pontos ele cai até próximo do ponto de murcha permanente, aqui nessa parte mais seca. E em combinação com a umidade, a gente pode determinar uma quantidade de água ótima nesse campo. Por exemplo, aqui, a gente tem umidades de 45% e umidades de 20% em quantidade de água. Só que no potencial hídrico, o comportamento se manteve. Ou seja, se a gente mantivesse esse solo a cerca de 20%, 22% de água, já seria suficiente para manter um potencial hídrico bom para a planta. Essa parte de 45% é um excesso de água, é o que pode caracterizar uma irrigação de luxo. A gente está colocando uma água que não está fazendo diferença para o desenvolvimento da planta, e poderia ser economizado. Em compensação, a gente também pode perceber os pontos em que realmente o potencial hídrico daquele ponto baixou e a quantidade de água que tinha naquele momento. Então, são essas duas variáveis que compõem o gráfico que a gente chama de curva de caracterização do solo. A gente precisa da quantidade de água e umidade e do potencial hídrico do nosso solo. Então, a definição da curva de retenção de água seria essa representação gráfica da relação que existe entre a quantidade de água no solo, pode ser dada em massa ou volume, com o valor de potencial hídrico naquele momento. Então agora a gente vai passar a definir o que seria a umidade do solo e o que seria o potencial hídrico, que são as duas componentes da curva de retenção. A umidade do solo é aquela variável quantitativa, vai nos dar a quantidade de água presente no nosso solo.
Essa quantidade de água no solo, ela pode ser dada em volume ou em massa de água. Então, o solo ele é composto por três fases, a parte sólida, a parte da água e alguns espaços preenchidos por ar. Então, a gente pode considerar a quantidade de água calculada em volume, qual o volume que a água ocupa na nossa amostra de solo, ou então em massa, a massa da água em relação à massa total da nossa amostra. Então, para o cálculo de umidade em volume, a gente pega o volume de água e divide pelo volume total da nossa amostra. Nesse exemplo aqui, a gente tem 35% de umidade de água em volume. Ou seja, da nossa amostra toda, aqui no caso a gente encontrou 50% do volume preenchido por partículas sólidas, 35% do volume era preenchido por água e 15% eram aqueles poros preenchidos por ar. E a umidade também pode ser dada em massa, como a gente comentou. Nesse caso, a gente vai pegar a massa da água presente na nossa amostra e dividir pela massa dos sólidos secos. Já o potencial hídrico, ele é a variável qualitativa da água. Ele determina a energia que é necessária para a gente transportar uma quantidade infinitesimal de água para um referencial que a gente determina. Então, na prática, é a energia que a gente precisa colocar no sistema para utilizar essa água que está presente no solo. Quanto mais presa a água ela estiver no solo, menor é o potencial hídrico, é um valor mais negativo, e mais energia a gente precisa colocar no sistema para fazer o uso dessa água. Então, o potencial hídrico é uma variável que se dá por unidade de massa, então a gente quantifica a energia por unidade de massa, volume ou peso, mas que na transformação a gente pode utilizar também em unidade de pressão. Então as mais comuns são a megapascal, quilopascal, bars, e é uma propriedade referencial, a gente precisa ter um ponto para comparar a nossa amostra. E normalmente o ponto que a gente utiliza como referência é a água pura e livre, então sem solutos, uma água livre, que a gente considera que tem um potencial hídrico de zero. À medida em que essa água vai ficando mais presa na matriz do solo, ou os solutos vão sendo dissolvidos nela, e a água vai ficando menos disponível, esse potencial hídrico tende a ficar mais negativo. E o potencial hídrico ele é composto por 4 componentes diferentes. São eles o potencial mátrico ou matricial, que é influenciado pelas forças de adsorção da água na superfície das partículas no solo. O potencial gravitacional, influenciado pela posição dessa água com relação ao campo gravitacional. O potencial osmótico, influenciado pela presença ou não de solutos. E o potencial de pressão, que pode ser hidrostático ou pneumático. Então, agora a gente vai passar rapidamente sobre cada um desses 4 componentes que formam o potencial hídrico realmente. Então, uma delas é o potencial mátrico. Esse é o potencial, é a componente mais importante quando a gente trata de potencial hídrico do solo. E ele vem da atração existente entre as moléculas de água e as partículas sólidas do solo, ou até mesmo a força que existe de atração entre as partículas de água.
Então, quanto mais essas forças adesivas e coesivas prendem a água no solo, mais negativo fica o nosso potencial. Então, a gente tem aquele referencial de água livre e pura de potencial de 0, e à medida em que essas forças vão prendendo a água nas partículas do solo, o nosso potencial hídrico vai ficando mais negativo. E até pela própria definição dela, a gente percebe que a superfície específica do solo, essa área de contato que o solo vai apresentar, pode apresentar maior ou menor, vai ter uma alta influência no potencial mátrico do solo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma superfície, de uma partícula do solo que apresenta cargas, e a molécula de água ela pode tanto se prender à superfície dessa partícula por forças de adesão, como por forças de coesão entre uma molécula de água e outra. A segunda componente do potencial hídrico é o potencial osmótico. Esse potencial ele é alterado de acordo com a presença de solutos dissolvidos nessa água. Ele também é um potencial, uma componente que é sempre negativa, então o nosso referencial é aquela água pura, sem solutos, com o valor de 0 de potencial osmótico, e à medida em que a gente vai adicionando solutos osmoticamente ativos nessa água, o potencial osmótico da água tende a diminuir. E ele afeta sistemas com presença de barreiras semipermeáveis, que permitam o fluxo da água entre os diferentes ambientes. E o efeito dele ele é também de tornar essa água essas moléculas de água no solo mais presas, e à medida em que a gente adiciona mais solutos osmoticamente ativos, essa água vai se tornando menos disponível para utilização pelas plantas, por exemplo. A terceira componente do potencial hídrico é o potencial de pressão. Ela, diferente das outras duas componentes, o potencial de pressão ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, exemplos de positivo seriam a água de superfície, a pressão sanguínea nos vasos dos animais, e como a gente vai ver um exemplo mais à frente, até dentro das células da planta. E um exemplo de potencial de pressão negativo seria a sucção que se apresenta dentro dos xilemas das plantas. Então esse é um exemplo de como o potencial de pressão ele pode atuar no sistema tentando equilibrá-lo. Aqui a gente tem, em um primeiro momento, uma água destilada com um potencial hídrico de 0. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de soluto e o potencial de pressão dele também se encontra como 0. Em um dado momento, a gente coloca dentro dessa água destilada uma célula vegetal. Essa célula tem solutos dentro dela, então o potencial osmótico interno dela é negativo. E o potencial hídrico total dela, somando pressão e osmótico, é negativo, menos 2. Como existe um gradiente, existe um ambiente em que o potencial hídrico é maior do que o outro, e existe também a possibilidade de passagem da água de um meio para o outro, a tendência é de equilíbrio. Então, a água vai entrar dentro da célula, porque fora tem o potencial hídrico maior do que dentro, vai entrar tentando equilibrar esses dois meios. Então, o meio interno da célula tinha um potencial osmótico negativo, de menos 2, então a água entrando vai gerar um potencial de pressão nas paredes da célula de mais 2 para tentar equilibrar e voltar o potencial hídrico a 0, que é o potencial hídrico do meio externo.
E a importância desse efeito do potencial de pressão está na turgidez das plantas. É ela que permite que a planta fique ereta ou não. Se a gente tiver um problema de falta de água, ela acaba murchando. E a quarta e última componente do potencial hídrico seria o potencial gravitacional, que tem relação com a posição da nossa água em estudo dentro do campo gravitacional. Nos estudos de solo, ele não tem uma grande participação, mas é essa componente, por exemplo, que determina o fluxo da água em uma cachoeira ou queda d'água, por exemplo. Porque existe um ponto, a gente tem o nosso referencial na superfície que é zero. Se a água estiver acima dessa nossa referência, o potencial gravitacional é positivo. Se a água estiver abaixo da nossa referência, o potencial gravitacional vai ser negativo. Então, agora que a gente passou pelas duas componentes que formam a curva de retenção de água, a gente vai passar a falar da curva em si. Primeiro, a gente vai falar de alguns métodos que podem ajudar na criação dessa curva de retenção. Porque, como a gente viu, para criar o gráfico, a gente precisa de medidas de umidade e de potencial hídrico. Então, uma maneira de se medir a umidade, o teor de água numa amostra de solo, e que é a mais comum, é a utilização de estufa. A gente pega a nossa amostra de solo, pesa ela com peso úmido, seca em estufa, e depois, por diferença, a gente sabe quanto de massa de água foi perdida, depois que ela foi seca na estufa. E para medir o potencial hídrico das amostras, existem os extratores de Richards, que são os mais tradicionais. Nele, a gente coloca a amostra de solo e aplica uma certa pressão, espera um tempo para a nossa amostra equilibrar com essa pressão aplicada. Então, daí a gente sabe que por equilíbrio é a pressão que a gente colocou, é a pressão no momento daquela amostra de solo, e depois a gente pode secar essas amostras para determinar a umidade dele. E também, para medir o potencial hídrico, a gente pode utilizar instrumentos como os tensiômetros. Esse instrumento que está mostrado aqui, ele utiliza tensiômetros, sim. Então, são dois tensiômetros que medem o potencial hídrico da amostra, mas ele também já mede a umidade da nossa amostra, porque ele fica em cima de uma balança de precisão. Então, ele sozinho ele já vai tirando ao longo do tempo medidas de potencial hídrico da amostra e vai calculando a quantidade de água pela diferença de peso. Porque a gente começa com o solo saturado e ele vai perdendo a água por evaporação e vai criando pontos necessários para a criação da curva de retenção. E também existem aparelhos que criam a curva de retenção automaticamente, como o VSA da foto. Nele a gente coloca a nossa amostra de solo, determina por programação em qual ponto que eu quero iniciar, até onde que eu quero chegar de potencial hídrico, e ele pode criar a curva de retenção não só partindo de uma amostra seca à amostra úmida, como também fazendo o caminho de desorção, que a gente chama, que é partindo da amostra úmida para a amostra seca. A gente vai falar mais da diferença dessas duas partes da curva mais adiante, com alguns exemplos. Então, assim, medir a umidade do solo não é difícil e é mais comum de ser feito. O problema que a gente mais encontra é para medir o potencial hídrico dos solos. Esse gráfico mostra alguns dos instrumentos do mercado para medição de potencial hídrico. Eles foram separados aqui, os 4 primeiros de laboratório
e os 4 instrumentos de campo, que podem ser utilizados para medir o potencial hídrico. E uma coisa interessante que a gente percebe é que um único equipamento ele não consegue cobrir toda a faixa de amplitude de trabalho do potencial hídrico, por exemplo. Existem equipamentos muito bons na faixa úmida do solo e existem equipamentos muito bons na faixa seca do solo, mas um que seja ideal para toda a amplitude a gente não tem no momento. Então, uma alternativa que nos sobra é fazer a combinação de instrumentos. Utilizar um equipamento que tenha uma precisão ótima na faixa úmida, por exemplo, do solo, e combiná-lo com um que tem um bom trabalho na faixa seca. E existem alguns exemplos de combinações que fazem isso. Tanto de campo, aqui na primeira imagem, é um tensiômetro e um sensor de capacitância de campo. Então a gente instala o tensiômetro e esse sensor no campo e cria essa relação já no local. O tensiômetro trabalhando melhor na faixa úmida e o de capacitância cobrindo a parte seca do solo. E o mesmo pode ser feito em laboratório. Essa é uma combinação bastante conhecida de utilização de tensiômetros para medir o potencial hídrico na faixa úmida e de um ponto de orvalho para medir o potencial hídrico na faixa seca. Então, agora que a gente definiu o que era a curva de retenção, trabalhou um pouco as componentes dele e viu como medir tanto a umidade quanto o potencial hídrico, a gente vai trabalhar as aplicações de uma curva de retenção. Depois que a gente tem essa curva de retenção formada, qual o tipo de informação que a gente tira dela. Então, a curva de retenção ela é utilizada normalmente para esses objetivos. Ela nos permite determinar alguns pontos importantes da curva de retenção, que tem importância física no comportamento da água no solo. Determinar, por exemplo, a área superficial das partículas do solo. Classificar os solos quanto à sua expansibilidade. Determinar a quantidade de água disponível para a utilização da planta. Determinação de macro, meso e microporosidade e também a determinação da condutividade hidráulica. Então aqui é uma curva de retenção de água no solo e foram destacados 2 pontos importantes dessa curva, que é a pressão de entrada de ar e o teor de umidade residual. São pontos em que há uma diferenciação no comportamento da curva. Aqui a gente percebe que mudanças significativas no potencial mátrico desse solo não alteravam significativamente a quantidade de água, até o momento em que ele atinge o ponto de pressão de entrada de ar. E o mesmo acontece no teor de umidade residual. Chega um ponto que grandes alterações no potencial hídrico, no potencial mátrico do solo, não alteram muito a quantidade de água nele. Uma outra aplicação dessas curvas de retenção é fazer a comparação textural de diferentes solos. Essas são 3 curvas diferentes, realizadas para solos argilosos, francos e arenosos. E a gente percebe que tem uma diferença de comportamento da água nesses 3 tipos de solo. Por exemplo, aqui a gente pode pegar um ponto, por exemplo, o ponto de menos 1.500 joules por quilo, próximo do ponto de murcha. Num solo argiloso, esse ponto ele tem uma quantidade de água maior, fica aqui em torno dos 25% de água, aqui dado em massa. Então, 25% de água num solo argiloso, enquanto que num solo arenoso, esse ponto de murcha, ele é atingido com uma quantidade bem menor de água.
Existe também a influência da compactação no solo, no formato da nossa curva de retenção. Então aqui esse gráfico ele compara o mesmo solo em um estado mais compactado e um solo não e esse mesmo solo não compactado. E a gente percebe que um solo compactado, num ponto de saturação, ele consegue reter menos água do que um solo não compactado, por exemplo. Uma outra aplicação da curva de retenção é a determinação de água disponível para as plantas. A gente tem como definição essa água disponível, que é a água que vai de um ponto de capacidade de campo, é a água que fica entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então aqui a gente tem 3 curvas diferentes. A número 1 de um solo mais arenoso, a 2 de um solo de textura média e a 3 de um solo argiloso. Foi determinado o ponto de capacidade de campo e de ponto de murcha permanente, e esse intervalo em que o gráfico cruza o ponto de murcha permanente até a capacidade de campo, determina a nossa água disponível. Então aqui seria a água disponível da curva 1, que é a textura arenosa. A curva 2 atinge desse ponto até esse, então essa seria a água disponível na textura média. E na textura argilosa seria esse intervalo, quando ela cruza o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. Então a água disponível no solo, ela leva em consideração o ponto de capacidade de campo e o de murcha permanente. Também entra no cálculo a densidade do nosso solo e a espessura do horizonte que a gente está considerando. Aqui uma outra maneira de se entender a água disponível para as plantas, colocado de uma maneira mais gráfica. Nós temos 2 tipos de solo, um argiloso e um arenoso. Temos de novo os pontos determinados, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. E a diferença, por exemplo, aquela água que fica acima do ponto de capacidade de campo é uma água gravitacional. É uma água que vai ser perdida pela força da gravidade e não fica retida no nosso solo. Então, depois de saturar o nosso solo, seja por irrigação ou chuva, depois de 1 ou 2 dias mais ou menos, a gente perde essa água gravitacional pelo efeito da própria gravidade. E fica preso nela essa água que é abaixo da capacidade de campo. No entanto, existe um ponto de murcha permanente, abaixo do qual a planta não consegue utilizar essa água. Então, essa água que é abaixo do ponto de murcha permanente, a gente chama de água não disponível, que apesar de presente, a planta não consegue baixar o seu potencial hídrico para tentar utilizar essa água. Então, esse intervalo entre a água perdida por gravidade e a água não disponível é a nossa água disponível, que é diferente de acordo com o tipo de solo. E a curva de retenção também, ela pode ser utilizada para classificar o solo em solo expansivo ou não expansivo. Um exemplo de solo que a gente tem que apresenta essa expansão são os vertissolos. Eles têm um alto potencial de contração e expansão devido ao conteúdo de argila expansiva. De maneira geral, no mundo, eles ocupam mais ou menos 2,4% dos solos não cobertos por gelo, e eles causam muitos danos devido a essa expansibilidade deles, tanto na construção civil, danificando pavimentos, fundações de casas e linhas de transmissão de energia, como na agricultura eles também podem danificar as raízes da planta. No Brasil, esse tipo de solo ele não é muito representativo,
existem algumas áreas no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e Bahia, que apresentam esse tipo de solo, o vertissolo, que é um solo que apresenta características expansivas. E aqui é uma foto do tipo de dano que pode ser causado pela expansão e contração do solo. A gente acaba danificando estruturas de casas, e por isso que essa característica tem muita importância para a engenharia civil. Conhecer o solo antes de construir alguma coisa nele. Então foi feito um estudo comparando métodos tradicionais de classificação do solo quanto à sua expansão. No caso aqui foi utilizado o Cole. E os métodos tradicionais existentes, eles levam muito tempo para classificar o solo com relação à expansibilidade. Por isso, começaram a se estudar outras maneiras de se classificar um solo expansivo. E McKean, ele traz a ideia de fazer essa classificação baseada na curva de retenção de água no solo, quando ela é plotada em unidades logarítmicas. Então é esse o caso que a gente vai apresentar agora. Ele propôs 5 diferentes classes de solo, baseado na curva de retenção de solo, na inclinação dessa curva quando plotada em unidades logarítmicas. Então o solo poderia ser classificado como não expansivo, de baixa expansão, moderada, alta ou casos especiais. Então o estudo pegou vários tipos de solo, com a sua porcentagem de areia, silt e argila, e já feita uma classificação de acordo com o método tradicional, com relação à sua expansão. E foram criadas curvas de retenção de água desses mesmos solos, utilizando o VSA, que é aquele instrumento que cria a curva de retenção automaticamente. E para cada um dos solos foi criada uma curva de absorção, partindo do solo seco para o solo úmido, e de desorção partindo do úmido para o seco. Então cada amostra de solo apresentou 2 pernas de curva, por exemplo. E o que se obteve com esse estudo foi uma relação significativa entre classificar os solos baseado na curva de retenção com o método tradicional. Aqui a gente pode ver, por exemplo, os solos que deram uma maior classificação de expansão, solos expansivos, foram o Cadell e o Burley Wash, que aqui no método tradicional apresentaram também os maiores valores de expansibilidade. Enquanto que o Ashwood, por exemplo, apresentou-se como um solo não expansivo, e aqui também ele apresentou um índice baixo. O que se concluiu com esse estudo é que existe sim uma relação entre utilizar a curva de retenção de água para classificar o solo como expansivo ou não, mas que existiu que os dados ficaram um pouco espalhados no gráfico quando estudada essa relação. Então, o estudo indicou que existe a possibilidade, o potencial de se utilizar a curva de retenção para a classificação do solo em expansivo ou não, mas que outros fatores podem influenciar nisso e que poderiam ser estudados em pesquisas futuras. E um segundo caso que a gente traz é uma combinação de metodologias. Como a gente comentou, não existe um equipamento que faça a curva na sua amplitude total. Então aqui foram estudos feitos com o HYPROP, que é um instrumento de tensiômetros, que mede a curva de retenção na faixa úmida, e o WP4, que é um instrumento de ponta de orvalho, que mede os pontos de potencial hídrico na faixa mais seca. Nesse primeiro caso, por exemplo, a gente conseguiu uma boa concordância entre os pontos gerados pelo tensiômetro e os pontos gerados pelo WP4.
Uma informação importante desse gráfico é que as curvas no HyProp, ele parte de um solo úmido, saturado, e vai secando à medida do tempo. E nas medidas com o WP4, a gente partiu de um solo seco e foi adicionando água para criar a curva de adsorção. Então foi uma curva de desorção e de adsorção que foram unidas e apresentaram uma boa concordância. No entanto, em um outro tipo de solo, fazendo dessa maneira, a gente não conseguiu essa boa concordância. Ele apresentou o que a gente chama de esterese, porque um solo ele pode mudar a sua característica física de retenção de água, dependendo se a gente parte do seco para o úmido ou do úmido para o seco. Como a gente viu nesse gráfico anterior, a curva de adsorção e desorção, elas não coincidem uma em cima da outra, porque essa característica do solo ela é alterada e não necessariamente volta à original. Então foi isso que esse gráfico mostrou, que as curvas os pontos gerados pelo WP4, que partia do seco para o úmido, não teve uma boa concordância com o HyProp, que gerou do úmido para o seco. Ele mostrou essa esterese que existe entre as duas curvas de retenção. Então, o ideal é sempre a gente tentar fazer do mesmo modo. Se a gente partiu do solo úmido para o seco, a gente faz isso nos dois métodos. Então aqui o HyProp continua trabalhando do úmido, do saturado, e vai secando ao longo do tempo. E o WP4, a gente pegou uma amostra que estava mais ou menos nesse ponto, secou, fazendo a desorção dele, e apresentou essa boa concordância com a curva do HyProp. E desse ponto original dele, a gente também umedeceu. E a gente percebe que já apresentou um pouco de esterese, porque essa curva foi de adsorção e não de desorção. Então, esse gráfico serve para mostrar a importância de tentar minimizar essa esterese, sempre utilizar o mesmo método, ou a curva de adsorção ou de desorção, nos dois métodos. Então aqui eu deixo algumas referências dos trabalhos apresentados nesse seminário. E eu gostaria de encerrar essa parte da apresentação, agradecendo a todos pela participação. Aqui eu deixo os nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar nesse e-mail que a gente vai responder. E eu passo agora a palavra para o Carlos para a gente abrir o período de perguntas e respostas. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Obrigado a todos pela participação. Aqueles que chegaram depois da abertura do seminário, gostaria de esclarecer que é possível baixar uma cópia dessa apresentação em PDF. Ela já está disponível nesse momento através da ferramenta GoToMeeting. Então dá uma olhadinha na tua interface, tem uma opção chamada Handout, e lá você pode baixar o PDF. Também gostaria de avisar aos participantes que uma cópia dessa apresentação com o vídeo vai estar disponível no YouTube até o final do dia. Então, os que gostariam de talvez rever algum trecho ou enviar algum amigo, basta entrar no YouTube e procurar pelo canal da Decagon Devices. Muito bom. Então nós estamos agora abrindo o período de perguntas e respostas. Se você tem uma dúvida, uma pergunta com relação à apresentação, por favor nos envie utilizando a ferramenta do GoToMeeting. Então basta clicar na opção Questions e digitar a sua pergunta. Fábio, muito bem. Então nós temos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas. A primeira pergunta é da participante Sônia, e ela faz a seguinte pergunta. Fábio,
o potencial hídrico é influenciado pela deformação da amostra? Bom, Sônia, existe sim a interferência da deformação da amostra de solo na leitura de potencial hídrico. O interessante é sempre tentar utilizar a amostra na sua condição original, mantendo a estrutura original da amostra, para a gente conseguir tirar a leitura de potencial hídrico mais realista, mais relevante para o nosso estudo. No entanto, nem sempre a gente tem um método que permita fazer essa leitura de potencial hídrico em amostras não deformadas. Então, existe sim a influência da deformação, só que essa influência foi mostrada em alguns estudos que ela se limita a um solo mais úmido, a um solo acima mais ou menos de menos 100 kPa. Essa estrutura do solo ser mantida tem maior relevância. Em solos mais secos, a gente pode desestruturar o solo que a leitura de potencial hídrico não vai ser tão afetada. Muito obrigado, Fábio, e obrigado a participante. A próxima pergunta, Fábio, é da participante Janaína. Ela faz a seguinte pergunta. Fábio, como foi criada a curva de retenção nos estudos de expansibilidade? Bom, Janaína, deixa eu ver se eu consigo achar o gráfico. Então, o objetivo desse estudo foi comparar o método tradicional, que eles já tinham essa informação de expansibilidade, e a curva de retenção de água criada para esse estudo foi utilizando o instrumento chamado VSA, que a gente mostrou no começo da palestra. Ele é um instrumento que a gente coloca a nossa amostra de solo e determina por programação os pontos de início e de fim do potencial hídrico. Nesse caso do estudo, eles partiram de um solo na umidade original, daí secaram até 3% de umidade, se eu não me engano, e depois começaram a criar a curva de absorção. Nessa curva, o que acontece? Vai passando um ar úmido, mostra que vai aumentando a umidade dele, vai aumentando a quantidade de água presente na nossa amostra. E à medida em que essa umidade vai aumentando, ele vai captando essa diferença de peso por uma balança de precisão, e isso vai nos dar no final a quantidade, a umidade do solo, e ao mesmo tempo ele vai tirando leituras de potencial hídrico pelo método de ponto de orvalho. Então esse equipamento ele vai tirando a umidade e o potencial hídrico à medida em que ele ia umedecendo a amostra. Eu acredito que aqui eles utilizaram até 95%, 95% de atividade de água, e depois eles foram secando, passando o ar seco pela mesma amostra para criar a parte da curva que seria de desorção. Então eles pegaram a amostra inicial, secaram, fizeram a curva de umedecimento e depois fizeram a curva de secamento. E aqui ainda eles utilizaram dois métodos. Um método que são esses símbolos abertos, que são pontos que eles iam umedecendo e já iam lendo o potencial hídrico. E também utilizaram outro método que era mais de equilíbrio. Então eles determinavam pontos em que eles queriam equilibrar o potencial hídrico, e nesse ponto eles iam tirando as leituras de potencial hídrico e de umidade. E eles perceberam uma boa correlação entre esses dois métodos, tanto que os pontos fechados caíram
relativamente dentro das curvas de pontos abertos. E o interessante desse método foi apresentar essa esterese, que a gente percebe que um mesmo solo, se a gente secar, ele vai apresentar uma curva de retenção diferente de uma curva de adsorção, por exemplo. E foi até bom, porque nesse estudo de expansibilidade do solo, em um mesmo tipo de solo, por exemplo, esse daqui, o Easton, ele, através de uma curva de adsorção, ele apresentou um caráter de expansibilidade baixo. Mas já na curva de desorção, secando essa curva, ele caiu na classificação de um solo de moderada expansibilidade. Então, isso permite ao engenheiro, por exemplo, se basear no tipo de expansibilidade do solo e ver que esse solo ele tem o potencial de ser expansivo, dependendo se é depois de uma chuva ou antes de uma chuva. Então, umedecendo ou secando esse solo, ele pode ter diferentes classificações de expansão, e o ideal é sempre utilizar o mais pessimista. Então, nesse caso, acreditar que esse solo tem uma moderada taxa de expansão. Muito obrigado, Fábio, pela explicação e obrigado também à participante. A próxima pergunta é do participante Gian Carvalho. Ele faz a seguinte pergunta: Fábio, a capacidade de campo é possível medir com baixo custo através da mesa de tensão. Existe alguma maneira de baixo custo para determinar ponto de murcha? Gian. Bom, Jean, realmente a mesa de tensão ela consegue medir as tensões das nossas amostras na faixa mais úmida, na capacidade de campo, inclusive, mas ela tem essa limitação de chegar na parte mais seca, inclusive no ponto de murcha permanente. Alguns métodos que me vêm à cabeça, por exemplo, porque o tensiômetro ele também se mantém na faixa seca, na faixa úmida, perdão. A gente pode voltar no gráfico dos instrumentos e a faixa de ponto de murcha permanente, ela ficaria mais ou menos nessa faixa do gráfico. Então, a gente poderia utilizar, por exemplo, num laboratório, um medidor por ponto de orvalho, ele trabalharia bem essa questão do ponto de murcha permanente. E se for no campo, existem alguns sensores de capacitância de investimento relativamente baixo e que trabalhariam muito bem essa questão do ponto de murcha permanente. Eles possuem Existem alguns modelos que têm uma matriz porosa que a gente conhece a curva de retenção desse material, e o que na verdade eles vão medir no campo é a quantidade de água. Só que como a gente já conhece a curva de retenção de água nesse material, a gente infere também o ponto de potencial hídrico. E como ele está em contato com o solo, e eles dois estão equilibrados, a gente pode considerar que o potencial hídrico medido nesse material poroso é o mesmo potencial hídrico do solo ao redor dele. Obrigado, Fábio. Obrigado ao participante Jean. Eu vejo que tem mais uma pergunta do Jean na sequência. Jean, eu peço a gentileza de aguardar. Vamos tentar chegar até lá. Temos aqui mais uma sequência de perguntas em ordem. A próxima pergunta, Fábio, é da participante Larissa. E ela diz o seguinte: parabéns, Fábio, pela apresentação. Certamente foi bastante esclarecedora. Na sua opinião, há a possibilidade da cobertura morta do solo serrapilheira influenciar na curva de retenção de água do solo?
Larissa. Bom, Larissa, a utilização de cobertura morta no solo, eu acredito que possa sim influenciar na curva de retenção do solo. É uma curva característica do solo em si, ela não considera essa cobertura na hora de ser criada. No entanto, utilizando essa cobertura morta, a gente altera o trabalho que é colocado nesse solo. Então, existe sim essa cobertura que vai manter o solo mais úmido, o trabalho dele não vai ser aquele método convencional que pode alterar a estrutura do solo, vai influenciar também no nível de compactação desse solo. Então, existe sim a possibilidade dessa serrapilheira alterar a curva. E são estudos que têm bastante importância. A utilização dessa cobertura não só altera condições químicas do solo, mas também trazem um benefício físico para a estrutura e a parte de comportamento hidráulico do solo. Obrigado, Fábio, e obrigado, Larissa. Bom, infelizmente nós já estouramos em alguns minutos o tempo que nós tínhamos alocado para a apresentação do seminário e das perguntas e respostas. Com isso, nós precisamos, infelizmente, concluir. Nós temos ainda perguntas do participante Delcio Rudney, do participante Palarete, do Jean, da Larissa, Aline e do Hudson, entre outras perguntas aqui pendentes. Essas perguntas elas serão respondidas e enviadas por e-mail, e também nós vamos procurar postá-las na página da Decagon Devices. Então os interessados podem entrar na decagon.com.br e logo no canto inferior direito tem uma área de seminários. Mais uma vez, uma cópia dessa apresentação completa, com o áudio, vai estar disponível no Facebook até o final do dia. Muito obrigado pela participação de todos e esperamos que tenha sido de proveito a todos. Com isso, encerramos a apresentação, desejando a todos uma excelente semana.